Olá, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? O programa Análise Direta já está no ar e hoje nós vamos conversar sobre a idade da nossa pele. Porque com o tempo a gente percebe, né, que a pele ela muda, ela sofre aquelas modificações do tempo, dependendo também dos seus hábitos alimentares, do quanto você bebe de água, e ela vai deixando de ter aquela maciez, aquela pele de bebê, ou então a gente fala daquela pele jovem, né, e vai ficando mais enrugada, ressecada. E será que a nossa pele do rosto, das mãos, do corpo, será que cada uma tem uma idade diferente? Elas precisam de cuidados diferentes? A gente vai entender e ter todas as dicas hoje aqui. Quem está aqui para conversar com a gente é o Dr. Enio Ziman, que é alergista e também dermatologista. Seja muito bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Doutor, o senhor agora é meu melhor amigo, desculpa, você pediu para não te chamar de senhor, não vou te chamar, a gente já está aqui. Por favor. Melhores amigos e quero saber tudo para eu cuidar da minha pele, claro, para todo mundo que está nos assistindo poderem ter os melhores cuidados com a pele também. É verdade ou é mito que a gente já nasce e a pele já começa a envelhecer? Isso é uma realidade. A gente, para encher o copo, precisa das primeiras gotas. E realmente, tudo aquilo que acontece desde os primeiros dias até a fase adulta vai influenciar e bastante. Por exemplo, a gente sabe que o filtro solar é um fator bastante importante para evitar o envelhecimento. Agora, a proteção solar efetiva nos primeiros anos de idade vai ser muito importante na fase adulta. Às vezes, coisa que não dá para recuperar. Muita coisa depois cuidando direitinho, com uma boa proteção, com os cuidados, utilizando alguma medicação, algum tratamento, a gente consegue recuperar. Mas aquela criança que é protegida, e hoje as mães têm protegido bem melhor do que em outras épocas, sim, tudo isso vai gerar pessoas que vão chegar aos 70, 80 anos com uma pele muito melhor. Ou seja, o primeiro erro, então, que às vezes a gente comete, mas que estamos cometendo menos, de acordo aqui com o seu parecer, é que a gente já não protege os nossos bebês, assim, passa aquele filtrinho solar, mas aí também a criança vai crescendo. A gente deveria usar filtro solar desde sempre, nublado, com luzes, assim, por exemplo, de estúdio, também é necessário, não é? Também. Filtro solar e proteção contra a luz visível também, não deixar a criança muito exposta. E, claro, uma coisa feita racional, nada doentio, nada de se proteger uma criança em excesso. Uma criança não deve ser criada numa cúpula, porém, ela deve ser protegida, especialmente do sol do meio-dia, aquele sol mais ardido que a gente fala, deve ser evitado. Isso então quando a gente é criança, jovem, a partir de que momento que a gente tem que realmente, eu vou confessar uma coisa, eu fiz 25 anos, não agora, tá gente, faz tempo, quando eu fiz 25 anos, a minha tia me deu um creme de rejuvenescimento e eu fiquei ofendidíssima, fiquei chateadíssima, e ela disse, Renata, a partir de agora você tem que usar, você fez 25? Eu fiquei chateada, mas eu nunca mais parei de usar e comecei aos 25. Essa idade é uma idade boa para você começar com os antissinais, ou não? Já é uma idade tardia ou foi precoce? Não, essa idade é boa, é perfeita. Agora, existem hábitos que podem ser cuidados desde os 15, 16 anos. Por exemplo, aquele lanche gorduroso pode ser evitado. O hábito de praticar um exercício é saudável. Pessoas que chegam aos 50, 60 anos frequentando a academia sentem falta do que não fizeram às vezes aos 20 e poucos anos, quando seria a idade ideal. Hoje, a rapaziada faz, muita gente faz. Tem aqueles que não fazem, lógico, mas isso vai fazer muita diferença para frente. Os hábitos, né, do dia a dia da pessoa, essa rotina. Então, para a gente ter, vamos pensar então antes desses cremes, assim, que eu sei que a gente quer saber das novidades, mas alimentação saudável, então, beber bastante água, tá dentro, né, doutor? A pele saudável, a pele jovem tem que vir junto com um corpo saudável, com um corpo jovem, com uma mente jovem, com um coração jovem, tudo isso ajuda bastante. E existem tipos diferentes de envelhecimentos? Sim. Existem. Quais são eles? Existem. Realmente, a gente tem aquele causado pelo estresse oxidativo, a gente tem aquele causado pela radiação solar direta, que é uma quebra de colágeno, que é um desgaste do colágeno. A gente tem aquele causado pelo estresse. A gente encontra pessoas que realmente se cuidaram bem, mas levaram uma vida intensa, estressante e apresentam consequências disso.
Ou seja, a soma de tudo isso é que vai chegar a uma resultante. Por isso que a gente não encontra pessoas tão discrepantes, por exemplo, aos 70, 80 anos de idade. A gente encontra pessoas que estão muito bem e outras que estão muito mal. Mas não encontra pessoas que têm um aspecto de 20. Sim. Algum envelhecimento vai haver. Algum envelhecimento é cronológico mesmo, tem coisa que vai se perder. Por exemplo, a gente sabe que por volta dos 40 anos de idade, a gente começa a ter dificuldade de adaptação visual. Isso é quase que inevitável. Ah, mas alguns vão passar por isso aos 50. Vão, e outros aos 35. Entendi. Mas é um fator, a rigidez do cristalino, assim como a pele também vai se alterando. Então, se a gente analisar a microscopia, a pele da gente, as fibras mudam mesmo e é possível a gente perceber que está analisando uma pele mais envelhecida. E isso acarreta, essa questão também do estresse ou do sol, acarreta também nas linhas de expressão que a pessoa tem no rosto? Acarreta. Quando as pessoas argumentam comigo, mas eu não tomo tanto assim, eu sempre peço para comparar a pele do rosto com de uma área coberta, por exemplo, do seio, da nádega, áreas que nunca tomaram sol, e a gente vê uma diferença boa. Da axila, por exemplo, comparar a pele do braço com a pele da axila, dá uma diferença impressionante, dá a impressão que uma pele é mais jovem que a outra. Entendi. E realmente a exposição ao sol, ao vento, às intempéries, que faz essa diferença. Ou seja, o que eu falei no começo está certo. Então, a pele da nossa mão, do rosto, da nossa pele, cada uma tem uma, digamos assim, entre aspas, uma idade, porque é de acordo com a exposição também. Perfeito. A gente acaba gastando mais uma área do que a outra. É a mesma coisa que a gente tem numa sala, uma área de circulação que o piso está mais gasto do que numa outra que fica embaixo de uma mesa. Exato. A gente tirar tudo, a gente olha e vê onde está mais desgastado. E me diz uma coisa, faz muita diferença a pele feminina, a pele masculina, aquela pele que tem sardas, aquela pele que tem pintinhas, os cuidados são diferentes, o desgaste, o envelhecimento dessa pele, ele é diferente? É diferente, é diferente. A pele que tem mais pigmento tem uma resistência maior à ultravioleta. Então, por exemplo, nós classificamos a pele por fototipos de 0 até 6, que 0 seria um albino e 6 seria um negro sem mistura. O que a gente tem no nosso meio é uma mistura. Nós temos muito fototipo 4, fototipo 5, e quando a gente começa a fazer essa classificação, a gente tem uma tendência a achar uns 4,5, 3,5, uns intermediários, não chega a 3, não chega, passa de 2, né? Ou seja, nada é rígido, nada é bem dividido, mas tem muita diferença pelo tipo de pele. Uma pele é mais seca, uma pele é mais oleosa. A pele oleosa tem uma porção de problemas, mas também ela envelhece menos. E a resistência também, que é uma coisa individual, um fator genético. E entre homem e mulher tem isso também ou não? Tem, tanto que hoje existe uma certa tendência a se utilizar hormônios para tratamento. Tem mulheres que estão tomando testosterona, que é uma coisa perigosa. Tem que ser feito com muito cuidado, com muita orientação, para não cair nos problemas, né? Crescimento de pelos, engrossar a voz, aquela coisa toda. Mas hoje se usa a testosterona como um hormônio para favorecer o tônus da pele feminina, e mesmo para ajudar quem gosta de fazer uma musculação, um desenvolvimento, se usa, mas tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. E se usa também para o homem a testosterona, a reposição de testosterona bastante precoce, porque a partir dos 20 anos a quantidade de testosterona já começa a diminuir. Entendi. Então muitos recomendam a reposição, que também deve ser feita com cuidado, porque a gente sabe dos riscos cardiovasculares e da tendência ao exagero, o sujeito que gosta da facilidade de ficar forte tomando testosterona. Então tudo isso deve ser feito com muito cuidado. E acompanhamento sempre, né? De um médico. De médico especialista, endocrinologista. Hoje tem muitos médicos do esporte, alguns bastante conscientes, outros nem tanto, né? Porque a tentação do resultado muitas vezes faz com que se saia um pouquinho da regra do jogo. E hoje em dia quem mais te procura, doutora, as mulheres ou os homens? Para ter uma pele mais bonita ou para cuidados com manchas, enfim, linhas de expressão? O dermatologista, ele cuida da parte de doença e cuida também da parte de estética. Sim.
Existem aqueles dermatologistas que acabam cuidando muito mais de doença do que de parte estética, que não gostam de fazer a parte estética. Existem aqueles que fazem muito mais a parte estética. Eu procuro fazer os dois, porque realmente, quando eu fiz dermatologia, não tinha esse apelo da estética que tem hoje. Sim. Mas, então, o meu público é bem dividido. Eu tenho muita mulher, muita criança e muito homem também. E hoje a preocupação dos homens está cada vez mais próxima da mulher com a estética. E às vezes eles chegam para tratar alguma coisa, daí se interessam pelos procedimentos também Eles querem estéticos. saber. Às vezes eles vêm trazidos pela esposa e muitos chegam e depois eles trazem a esposa. Que gostaram do resultado, aí traz a esposa junto. Das possibilidades, né? Vem aquele leque de possibilidades. Saiu um pouco, acabou, né, um pouquinho esse tabu, que homem não se cuida, né, que homem não se protege com filtro solar, que homem não tem essa vaidade. Homem tem, sim, quer estar bonito para a esposa, né, pra namorada. Pro namorado também, às vezes, viu? Cada vez mais. Mas é bacana ver isso, que os homens normal, estão acho se que cuidando. realmente Claro. Nós temos uma procura bastante importante, já que você deu a deixa, né, do homem, da mulher, e temos a procura também de outras definições que realmente, se a gente for se estender no assunto, a gente tem outra entrevista. Claro, é verdade. Me diz uma coisa, cuidados então para aqueles que têm manchas e pintinhas. Eu tenho que estar sempre de olho naquelas pintas, aquelas manchas, se é uma coisa de nascença, se é uma coisa que foi crescendo aos poucos. Em que momento que eu tenho que ficar alerta com manchas e pintas? Bom, junto com o envelhecimento vem a preocupação com as doenças da pele também. E dentre elas, o câncer de pele é uma preocupação grande. Nós estamos naquela época que a gente fala de outubro rosa, de novembro azul, e a pele também é uma preocupação. A gente sabe que a pele, por ser o maior órgão do corpo humano, por ser exposto ao sol, ele é o órgão que longe tem mais diagnósticos de câncer. Mais de 50% dos cânceres diagnosticados são na pele. No entanto, a mortalidade por câncer de pele é relativamente baixa, porque ela é fácil de identificar e de tratar precocemente. Então, toda pintinha, toda manchinha deve ser vista. Hoje a gente tem aquela facilidade do jeito de abrir lá na internet, dar uma procuradinha. Ficou na dúvida? Vai ao médico. Tá. A internet é boa para trazer dúvida, não para solucionar a dúvida. Sim. Né? Ela traz muita informação, alerta, mas tem que usar isso com bom senso. E quem tem essas pintinhas, manchinhas, é contraindicado utilizar esses cremes que todo mundo usa a partir de umidade? Pode irritar, pode dar uma coceirinha, pode trazer um tipo de alergia? O primeiro passo seria mesmo procurar um especialista. Claro, não há problema nenhum em utilizar, mas tem que ser uma coisa muito bem orientada. Utilizar a coisa certa para cada tipo de pele. Muitas vezes eu atendo consultas familiares e eu atendo duas pessoas da mesma família com peles parecidas, com problemas parecidos, e indico coisas diferentes. Por quê? Não, tem uma diferença. Para a gente é evidente, às vezes para o paciente não é evidente. Por exemplo, mãe e filha. A mãe tem 50, a filha tem 25. E as duas têm uma manchinha, têm pele clara, eu indico um produto para a mãe, outro produto para a filha. Para mim é evidente a diferença, às vezes para o paciente não. Às vezes já vai, você usa essa, também vou usar esse creme. A gente tem muito isso, né, entre pelo menos nós mulheres. Que creme você está usando? A gente às vezes não vai até o dermatologista, mas vai compartilhando aquele creme ou vai comprando. E para quem tem sardas, doutor, e não gosta das sardas? Eu amo sarda, mas eu conheço muitas amigas que não gostam e tentam dar uma escondidinha. Quais são os cuidados que você tem que ter com sarda? E sarda você consegue eliminar, tirar um pouco? A regra é mais ou menos a seguinte: quem ama sardas, geralmente é quem não tem. Entendi. Eu também acho bonitinho, não acho nada inestético, não, mas essa parte estética, geralmente quem tem não gosta. Por quê? Porque tem. Se não tivesse, talvez gostasse. O principal é o uso do filtro solar, a gente utiliza clareadores. No entanto, aquela pele que tem sarda, quando ela é clareada e fica sem as sardas, ela fica também muito mais sensível ao solar. Entendi. Então ela tem que ser protegida em especial, senão as sardas voltam. E muita acne, doutor? Eu tive muita na minha adolescência, ela foi foi percorrendo, assim, eu já tinha, sei lá, 20 e tantos anos e a acne ainda estava lá. É por causa de uma pele mais oleosa, necessariamente, ou não? De uma pele oleosa e de uma pele que responde ao estímulo hormonal. A mulher é cíclica, então ela tem aquela fase em que o útero se prepara para receber um feto,
depois quando não vem ela vai menstruar. E as glândulas da pele acompanham isso. Elas têm enquanto o útero está naquela fase proliferativa, elas também são influenciadas pelo hormônio e também ficam mais congestas. Quando vem aquela fase que termina, normalmente elas murcham e nessa fase muitas vezes elas sofrem inflamação bacteriana, etc. e podem gerar um certo acne. E todos esses produtos para combater a acne que a gente vê por aí, até nos comerciais, eles ajudam mesmo? O melhor é um produto manipulado, um produto que o seu dermatologista te indica? Todos esses produtos têm seu potencial de ajuda. Ninguém colocaria no mercado um produto com nenhum potencial de ajuda. A dificuldade é o que cada pessoa deve usar. Nem sempre aquilo que foi uma maravilha para um vai ser para outro. Sim. Eu acredito que todo produto que se encontra numa farmácia, para alguém foi bom. Entendi. Não existe nenhum produto que não fez bem para ninguém. Então, é uma simples questão de entender quem vai usar cada produto e a hora de usar e por quanto tempo vai usar e em que dose. Entendi. Quais são as principais doenças de pele que o senhor mais recebe, assim, no consultório? A dermatologia é uma especialidade fantástica porque ela tem uma diversidade muito grande. Tem doenças inflamatórias, doenças alérgicas, doenças reumatológicas, doenças neoplasias, né, os cânceres de pele, e tem a parte estética. Então é um leque muito grande. Em frequência a gente conversa muito sobre acne, sobre queda de cabelo, sobre envelhecimento também. E qual que é a principal preocupação das mulheres? É o envelhecimento? Elas te procuram? Digamos que, ok, se ela teve alguma enfermidade, tá, agora saindo um pouquinho dessa questão da enfermidade, indo para a parte um pouquinho mais estética, o que você mais ouve no seu consultório? Bom, as mulheres são mulheres desde a infância até a velhice. E durante essa fase elas mudam muito de preocupação. Então, a criança é mais sincera, ela quer ser linda, né? A adolescente, a mulher jovem, ela quer ser linda, mas ela quer manter aquele aspecto de culta, de inteligente. Então, ela segura um pouco, ela não quer parecer fútil. Né? E eu acredito que com o passar do tempo ela vai realmente se tornando mais experiente e abrindo o jogo mesmo. Olha, eu quero realmente ficar bonita. Inclusive eu tendo pessoas de 70, 80 anos que querem fazer um botox, que querem fazer um preenchimento, que tem aquela preocupação, que tem aquela vaidade. Você fala, puxa, mas é por causa de namorado? Não é, elas querem se sentir vivas, querem sentir que elas têm mais um tempo para viver. Daqui a pouco a gente, então, o doutor vai entrar nessa parte um pouco mais estética, que eu sei que tá todo mundo aí, mulherada e também todos os homens querendo saber um pouquinho mais. A gente já retorna, então, com o nosso programa Análise Direta. Hoje eu tô conversando aqui com o doutor, que é dermatologista e também alergista, doutor Enio Ziman. Estamos falando sobre qual a idade da sua pele, claro, todos os cuidados pra gente ter uma pele sempre bonita. Se você gosta do nosso programa, dá aquele like no Facebook, compartilhe também essa entrevista. No nosso Facebook nós estamos ali, programa Análise Direta, no nosso canal do YouTube para você ver todos os nossos programas, tá Análise Direta, e através do WhatsApp também, o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, 55, tá? 055 11 992247760. Manda aí suas dúvidas, suas considerações, seus comentários, que a gente quer te ouvir também. Programa Análise Direta já volta. Olá pessoal, estamos de volta com a Análise Direta para o Brasil e para mais 55 países. Bem-vindos de volta. Hoje estamos falando da nossa pele, dos cuidados. Qual que é a idade da nossa pele? Será que é a mesma que a nossa? Será que é diferente? Como é que a gente pode fazer para deixar a pele sempre bonita, com aspecto jovial, não é verdade? Quem está conversando aqui com a gente é o dermatologista e alergista, Dr. Enio Ziman. Doutor, olha, eu perguntei um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão de doença de pele, sobre os cuidados, mas a gente quer saber bastante sobre os procedimentos estéticos, que eu sei que você também é bastante procurado. Por exemplo, a gente vê aí Botox, CO2, nós vemos também microagulhamento, que o senhor mencionou, vemos, enfim, uma infinidade de tratamentos estéticos. O
O que realmente funciona, o que não é mais utilizado, qual que é a tendência agora, o que é moda. Conta um pouquinho pra gente desses procedimentos e o resultado de cada um. Todos os procedimentos chegaram ao nosso conhecimento, à mídia, etc., depois de serem aprovados. Tudo aquilo que fez sucesso chega. Pelo meio do caminho ficou muita coisa que realmente não tinha muita comprovação. Na realidade, o que depende do procedimento ser bom ou não é de ser bem indicado. Não adianta eu indicar um preenchimento para quem não precisa. Não adianta eu indicar um peeling químico para quem não precisa. Mas tem pacientes que se beneficiam extremamente desses procedimentos. Então, eu sempre comparo a lista desses procedimentos possíveis com um cardápio. Você pode gostar de muita coisa, mas não tem cabimento querer experimentar tudo, não leva a nada. Sim. O que a gente consegue com muito bom senso, escolhendo, é realmente um resultado bastante interessante dentro dos limites de cada paciente. Eu acho, pelo que eu vejo, que algumas pessoas passam um pouquinho desse limite. Então, por exemplo, vou aplicar um botox, mas de repente você paralisou tudo e você não tem mais expressão alguma. Às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, olha, eu não quero que movimente realmente, ou isso é um procedimento que foi aplicado de uma forma errada? Bom, primeiramente eu vou citar uma coisa bastante importante. A gente usa muito o nome Botox, que é uma marca registrada da Allergan, como se fosse um sinônimo de toxina botulínica. Entendi. Existem vários no mercado e a própria Allergan não gosta muito que use o nome deles como sinônimo do procedimento. É, vamos dizer, ainda hoje o referência, o que a gente mais utiliza, justamente porque com isso a gente consegue uma responsabilidade. Entendi. A hora que a gente utiliza um outro produto, a gente pode ser questionado quanto à qualidade. A hora que a gente utiliza a referência do mercado, a gente está mais ou menos cercado. Mas o uso da toxina botulínica, no caso, não dando preferência a ninguém, porque existem outras boas marcas no mercado também, tem uma função justamente de controlar a intensidade de alguns movimentos de alguns músculos da face e de outras partes do corpo também, não se usa só em rosto, né? Se usa para transpiração de axila e para outras coisas, e com isso a gente consegue um benefício. Ele começou a ser utilizado na neurologia, para tratar pacientes que tinham espasmos, que tinham... Nossa, eu não sabia, doutor. Pessoa que tinha uma paralisia facial, que ficava com o rosto deslocado, a gente acabava paralisando do outro lado para equilibrar a fisionomia da pessoa, e com isso se chegou a utilização estética hoje, que eu acredito que o número de utilizações tenha ultrapassado longe a utilização clínica. Eu já ouvi falar que o quanto antes você começa a aplicar toxina botulínica. Não, acho que dá para usar o Botox mesmo. Não, mas eu entendo, sinônimo. é a mesma coisa você chamar todo iogurte de Danone. Danone é a marca, Gillette, né? Gillette, a gente tem realmente essa tendência com as marcas mais famosas. Mas no caso dessa toxina, então, eu já ouvi falar que quanto antes você começar a utilizar, melhor para sua pele. Assim, você vai ter uma linha de expressão menor com os anos, ou você essas linhas não vão ocorrer. Isso confere ou não? Isso tem alguma coisa a ver. O problema que acontece é o seguinte: se eu começo a utilizar no início, eu evito que uma marca fique gravada e não vá sair posteriormente quando a gente for utilizar. Então, usar o Botox precocemente é totalmente defensável. Porém, logicamente, quando apareceu essa ideia, ela começou com um certo cunho comercial. Quanto antes eu fizer, mais cedo eu vou ter ampliado a minha clientela, vou ter mais gente para fazer e vou ter mais ganho com isso. Na prática, a gente tem que olhar muito bem em quem a gente faz e muitas vezes me perguntam, eu preciso? Ninguém precisa. É um plus, é uma coisa a mais, né? Mas muitos pacientes se beneficiam com o uso precoce, sim. E no caso dessa toxina, onde que ela é usada? Somente aqui na testa ou não? A toxina botulínica, como diz o nome, ela é uma toxina. É aquela que quando a gente pega uma latinha estragada, etc., é aquela toxina que está lá dentro. Só que a gente usa uma dose pequena, controlada e em cada ponto de musculatura. A gente utiliza
predominantemente no terço superior da face. Mas existem indicações no terço inferior também. A gente utiliza para acentuar contornos faciais, para dar um aspecto mais descansado, para corrigir alterações do sorriso. Muitas pessoas sorriem mostrando a gengiva e não gostam disso, a gente usa para baixar um pouco o sorriso. Então, uma porção de aplicações. No caso, assim, essas linhas de expressões, assim, aqui, que marca esse vinco, o que é feito quando a pessoa está descontente com ela? Existem várias maneiras de se atuar sobre isso. O mais utilizado é o preenchimento, predominantemente o que a gente utiliza mais hoje é o ácido hialurônico, porque ele é uma substância natural derivada que existe naturalmente na pele da gente, que induz a formação de colágeno. Então é uma substância bastante segura para se utilizar, desde que se tome alguns cuidados. Tudo isso tem que saber usar, né? Não é chegar e sair usando, mas ela dá resultados bem interessantes. Mas além disso se utilizam outros procedimentos, com fios de sustentação, com fios que dão um arcabouço, dão uma certa resistência, uma elevação à pele. Isso é uma porção de procedimentos bastante interessantes. E esses fios, porque a gente ouve muito que esses procedimentos estéticos, doutor, não possuem contraindicações. Claro, você passa por um dermatologista, mas você não precisa geralmente ir até, por exemplo, um consultório cirúrgico, você não precisa ir até, né, uma ala cirúrgica para você, às vezes, fazer um procedimento que envolve uma agulha, isso e aquilo. Esse termo, sem contraindicações, ele é extremamente verdadeiro, assim, porque depende do organismo da pessoa, depende do local onde você está aplicando, depende do produto, depende, não sei, se você está tomando alguma medicação e você vai combinar. Que tipo de avaliação eu tenho que ter antes para ter certeza? Sabe quando você vai pintar o cabelo, que você passa um pouquinho assim para ver se, ou você vai passar um creme, você passa um pouquinho aqui para ver se irrita, se não irrita? Como que esses procedimentos podem ser seguros para todos? Não são seguros para todos. Ok. Todo procedimento médico tem contraindicações e tem indicações. Entendi. Quando eu utilizo um procedimento para uma pessoa que não tem indicação, eu estou infringindo uma regra. Né? Eu não devo usar um procedimento famoso, bonito, etc., para quem não precisa dele. E, lógico, quando a gente fala em contraindicações, a gente vai pensar em doenças que contraindicam. Claro. Então, por exemplo, um diabético descompensado não deve fazer um procedimento estético. Mas e se ele quiser? Se ele quiser, ele tem que primeiro controlar o diabetes dele. Não tem lógica ele investir num procedimento estético e está doente, está com uma doença grave. Então ele tem que primeiro seguir o primeiro passo, que é melhorar. Uma pessoa que tem um lúpus descontrolado, está tomando um corticoide, um imunomodulador, ele pode fazer o procedimento? Teoricamente até poderia, mas não deve, porque ele pode ter problemas por causa disso. Ele vai andar numa corda bamba sem necessidade. Entendi. Que eu tive um caso próximo de mim que uma pessoa foi usar aquele CO2 fracionado e teve uma grande alergia. Mas eu vejo muitas outras pessoas também utilizando. Me explica um pouquinho o que é esse CO2 fracionado, para que ele serve, por que ele pode dar reações diferentes assim, em determinadas pessoas? O laser de CO2 é um laser cirúrgico, ablativo, ele produz corte, ele produz queimadura. E o uso dele fracionado é um uso controlado, que a gente utiliza uma dose conhecida. A gente tem várias regulagens no aparelho que a gente pode aumentar a distância entre os pontos ou diminuir, pode aumentar a intensidade do laser ou diminuir, e a duração do pulso também. Pode fazer um pulso simples ou um pulso que seria como um pulso repetido. Tá. Né? Então a gente consegue uma maior profundidade ou menor. Então todos os controles são importantes. Ele não causa alergia, porque ele é luz. Ele causa processo inflamatório, e a gente precisa desse processo inflamatório. Se eu utilizar o laser de CO2 e fizer o uso de um anti-inflamatório potente, eu estou perdendo efeito. Então a inflamação que estimula o colágeno, que vai fazer com que o efeito seja mais interessante e mais duradouro. Agora, quando essa inflamação é exagerada, a gente tem esses casos de edemas grandes, e às vezes até com pigmentação, com sequelas mesmo. Então é um procedimento bem crítico e que tem que saber usar.
Porque, doutora, a gente vê aí bilhões de casas estéticas, né, de clínicas estéticas. O senhor aconselha, desculpa, estou te chamando de senhor de novo, você aconselha a fazer sempre com o dermatologista e não com o esteticista? Até onde o esteticista pode ir? Até onde ele avança? Porque está na moda 1000 casas de estética. Eu, pessoalmente, não aconselho nada. O que acontece? O dermatologista é um especialista que sabe usar, ou normalmente sabe usar. O cirurgião plástico também. Agora, a gente vê um uso cada vez mais generalizado, então a gente vê dentistas utilizando, a gente vê fisioterapeutas utilizando, a gente vê farmacêuticos utilizando. Eu não tenho nada contra isso, desde que ele saiba o que está fazendo. Agora, a pessoa tem que procurar um profissional que ele possa confiar. Então é uma opção. Por que razão ela deixa de procurar um cirurgião plástico, um dermatologista e procura um cabeleireiro para fazer o procedimento? Para fazer uma economia? Porque ele confia na mão daquele cabeleireiro? Porque ele acha que aquele sujeito vai fazer um trabalho bom? É um risco que ele está correndo por conta dele. Muita gente me pergunta, por que o Conselho Regional de Medicina não faz nada quanto a isso? O Conselho Regional de Medicina se preocupa com o que o médico faz. Se o sujeito procura um outro profissional e faz o procedimento, ele é que vai arcar com as consequências disso. O Conselho não tem nada com isso, não se importa com isso, não pode interferir. Por isso que hoje existe uma regulamentação, o dentista pode fazer, desde que ele saiba o que está fazendo, o fisioterapeuta pode fazer, desde que ele saiba o que está fazendo, e tem que se responsabilizar pelo que ele faz também. Existem muitos cursos, né, separados, assim, de estética, né, curso para utilizar aquele equipamento, para utilizar aquele aparelho. Só isso não basta, na sua opinião? Na minha opinião, agora dando a minha opinião, por favor, eu consigo treinar uma cabeleireira, uma esteticista a utilizar um aparelho de CO2, aplicar um botox, e ela provavelmente vai fazer e vai ter um resultado bom. O problema é quando ela não tiver o resultado bom, que ela tiver que resolver o problema. Né? E aí, às vezes, a gente recebe no consultório pessoas que foram a um profissional que não fez um bom serviço, a gente tem que corrigir o problema. E é um problema para a gente, será que eu devo mexer nisso? Será que eu devo mandar voltar o profissional que fez? Mas ele falou que não sabe o que fazer agora. Já me aconteceu isso. Olha, eu fui num profissional X que fez, voltei lá e ele falou que não sabe o que fazer. Não, vou tentar fazer o possível. Mas eu fico ficando dúvida se eu deveria. Entendi, se não deveria, né? Por quê? Por que eu tenho que arrumar o que o outro fez? Ele foi lá, fez o preço, recebeu e na hora de consertar, não sei. Entendi. Complicado, né? A gente tem que pensar, saber realmente onde está pisando, não é, doutor? Chegou uma pergunta pelo nosso WhatsApp, olha que legal, e a pessoa quer saber o que é pior para a nossa pele, o ar-condicionado ou a luz solar, a exposição solar? Difícil uma comparação, porque realmente a exposição solar não só não é ruim para a nossa pele, como ela é necessária. Vitamina D, né? Tem tudo ali. Sol é vida. O problema é o excesso, e especialmente o excesso de exposição ultravioleta. O ar-condicionado também é importante. Imagina uma pessoa que mora numa cidade que faz 40 graus, sei lá, no Mato Grosso, Sim. Na região norte, ou mesmo no interior de São Paulo. Muitas vezes a atividade sem ar-condicionado é praticamente impossível. Claro. Mesmo em São Paulo, tem ambientes que tem que ter ar-condicionado. Tem computador, tem circulação grande de pessoas. Então, o ar-condicionado é uma espécie de uma necessidade. Mas ele prejudica também um pouco a pele, essa questão de ressecar? Se exagerado, se mal regulado. Se exagerado, mal regulado? Seria assim, muito frio ou não? Mal regulado é diferente de você estar num limite ali entre o... As regulagens são a temperatura e a umidade, né? Então, normalmente, os ar-condicionados modernos, eles têm o dry, né? Para tirar a umidade do ar, e tem a temperatura para ser regulado. Se for mal regulado, se for exagerado, e se os filtros não forem bem cuidados, agora entrando na parte do alergista mesmo. Já está dando até uma aula de ar-condicionado aqui. Mas é importante. Sim. Limpar o filtro do ar-condicionado é uma coisa bastante simples e está ao alcance de qualquer um. Ou seja, tudo usado com moderação ou aproveitado no caso do sol é benéfico sim, ajuda, a gente só não pode extrapolar. Existe uma especialidade da engenharia que lida com ar-condicionado.
Gente, se existe um engenheiro de ar-condicionado, você faz um curso uma especialização para se tornar engenheiro de ar-condicionado, de climatização. Lógico, é para grandes ambientes, não é para lugares pequenos. Mas tem uma ciência. A gente pode usar um ar-condicionado sem prejudicar a pele da gente. Maravilha, doutor. Vou para um breve intervalo, daqui a pouco eu volto. Se quiserem continuar participando, fiquem à vontade através do nosso WhatsApp, através da nossa fanpage, do nosso canal lá do YouTube, porque o programa Análise Direta está demais, pessoal. Estou conversando aqui com o doutor Enio Zima, que é alergista e também dermatologista. Estamos falando sobre os cuidados com a nossa pele. Qual que é a idade da sua pele? Condiz aí com o que você quer? Então vamos cuidar muito bem dela. O programa Análise Direta já volta. Olá, estamos de volta com o programa Análise Direta. Estamos falando sobre os cuidados da pele. Eu converso aqui com o Dr. Enio Zima, que é dermatologista e alergista. Chegou uma outra pergunta através do nosso WhatsApp, que agora eu quero saber então, doutor, de acordo com essa pergunta, quanto tempo você estava falando sobre essa questão dos produtos de farmácia, que devem ter feito bem para alguma pessoa ali, por isso que está ali, por isso que eles estão vendendo. Quanto tempo utilizando esses produtos que você não passou também com especialista, tudo, você começa a ver diferença na sua pele, ou saber assim, não, então esse produto realmente funciona para mim, ou depois de um tempo, olha, isso aqui não adianta, não é para mim, deve ser para uma outra pessoa. Tem um tempo para a gente ver o resultado? Essa interpretação, se o produto está sendo útil ou não, é bastante complicada. Muitas vezes um produto produz uma melhora bastante intensa, mas pode não estar sendo bom realmente. Eu vou te explicar o exemplo. Por exemplo, a pessoa tem um problema de pele e vai lá e pede uma indicação. Vão lá e indicam lá um produto lá com uma grande concentração de cortisona. Tá. Cortisona melhora tudo no início e a longo prazo vai trazer alguns problemas. Ou a pessoa tem um acne inflamatório, ela vai lá, ela toma um antibiótico injetável, às vezes com outro problema. Fala, puxa, isso melhorou minha pele, esse aqui é o segredo do meu sucesso. E aquilo não é uma realidade, não está realmente tratando o problema. Agora, cada tipo de tratamento vai levar um tempo para ser visível. Por exemplo, eu tenho um acne, eu começo a tomar uma isotretinoína, meu acne é bem intenso, o chamado Roacutan, também voltando à marca comercial. Em cerca de um mês eu vou ter uma melhora daquilo, sendo que muitos pacientes apresentam uma piora primeiro para depois melhorar. Sim. Né? E tem jeito de a gente usar uma medicação para controlar essa piora, para que ela não ocorra de forma intensa também, para o paciente não desanimar ou não sofrer. Então, existem várias maneiras de se fazer. Agora, lógico, se eu tomo uma vitamina para que minha pele envelheça menos, para que meu cabelo não caia, etc., isso pode levar meses até a gente sentir o efeito. E essas famosas pílulas aí do rejuvenescimento, que combate os radicais livres, são antioxidantes, e quero falar também do colágeno. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que tudo que está no mercado, não fui eu que disse, hein, não funciona, que colágeno é questão de exercício, é questão de creme, que a maior parte dessas cápsulas não tem resultado. É verdade ou não, doutor? Disse que não, porque eu tomava várias cápsulas de colágeno. O colágeno é uma proteína com características bastante especiais. Quando a gente ingere uma proteína, ela é digerida e ela vira uma porção de aminoácidos. O colágeno é uma proteína desbalanceada. Alguns aminoácidos aparecem com muita concentração no colágeno e não tem em algumas outras proteínas. Se a pessoa tiver uma boa alimentação bem variada, provavelmente ela não vai necessitar de tomar pílulas de colágeno. Mas normalmente o indivíduo que nos procura, ele tem alguma deficiência. Então, ou ele toma colágeno hidrolisado, ou ele toma colágeno, ele faz uma suplementação, ou toma peptídeos de colágeno, que é uma forma que a gente acredita que seja mais eficiente, né? Ou ele tenta corrigir esses hábitos alimentares, que nem sempre é muito fácil. Comer bastante gelatina é bom? É bom.
Resolve tudo? Não, não resolve tudo. Também não é uma forma completa de se tratar o problema. É que eu imagino que as pessoas queiram um resultado mais rápido, né? Comer gelatina ao longo da vida, a gente continua, mas se tiver aquela pílulazinha mágica para deixar a gente mais viçosa, acho que a gente também vai pelo caminho mais fácil, não vai? Uma coisa que ajuda e também estimula a pessoa a se cuidar. Sim. Se eu indico uma substância que é teoricamente eficiente, que ajuda bastante, e falo agora tem que fazer exercício, tem que ter uma boa alimentação, dormir um número de horas suficiente, eu estou ajudando de uma forma geral a saúde do paciente e eu vou ter um melhor resultado. Dormir pouco, já que você falou sobre isso, prejudica também a nossa pele, envelhece mais rápido? Prejudica. Enquanto a gente dorme, a gente está recuperando as energias, as células estão descansando, elas entram num metabolismo diferente. É importante ter um número de horas de sono suficiente. Não é necessário que seja um número, varia de pessoa para pessoa, varia conforme a idade, né? Normalmente as pessoas mais velhas dormem menos, né? Depende de quanta energia a gente gasta durante o dia, mas dormir é necessário. Dormir em excesso, eu até concordo que a gente fica perdendo muito da vida da gente dormindo, né? Mas dentro do razoável, dormir faz bem. E a alimentação? A gente é o que a gente come, né? A gente ouve muito essa frase. Comer menos ou comer muito te envelhece mais rápido? Tem a ver ou não? Ou depende do que você está comendo? Depende de tudo, depende da qualidade e da quantidade. Comer muito, comer mais do que é necessário não é bom. Comer menos do que é necessário também não é bom. Agora, em termos de envelhecimento, comer menos é vantagem sobre comer o necessário. Por quê? Qual que é a reação que ocorre no nosso organismo? Quando a gente digere, quando a gente aproveita o alimento, a gente produz reações oxidativas, que são benéficas, que fazem parte do nosso metabolismo, mas que também levam ao envelhecimento celular. Então, quando a gente, vamos dizer, come plenamente tudo que é necessário, a gente está provocando um certo grau de estresse oxidativo. Quando a gente come um pouquinho menos, quando a gente passa um pouquinho de fome, a gente diminui isso um pouco. A gente sabe que pessoas que são magras, que comem menos do que aparentemente deveriam, acabam vivendo mais, acabam tendo uma saúde melhor. E a gente não passa fome, a gente passa vontade, né? A gente estava falando sobre isso, não é a fome em si, é aquele brigadeiro, é aquele bolo, é aquele cheeseburger, né? E, doutor, outra coisa que eu queria saber é microagulhamento, quais são os procedimentos mais procurados agora, no momento? Bom, microagulhamento é um procedimento bastante interessante, não é uma novidade, é uma coisa que existe há muito tempo, mas de repente ele começou a fazer sucesso, talvez porque fosse um procedimento bastante primário, bastante simples, e de repente começou a se dar valor a isso pelo resultado. O microagulhamento é o uso de um instrumento que parece um rolinho de pintura, mas que tem agulhas. É o derma roller. E a gente passa com aquele instrumento produzindo várias microperfurações na pele. Então existem produtos com várias configurações, mas normalmente a gente usa produtos com 500 agulhas, com 1000 agulhas, existem produtos com 1000 agulhas, produtos com... E a gente faz aquela porção de furinhos e cada furinho daquele vai gerar um filetezinho de colágeno. E a aplicação repetida do microagulhamento dá um efeito bastante interessante, que é comparável ao efeito do laser de CO2. E ele é usado em que região do corpo, o microagulhamento? Microagulhamento é bastante usado no rosto para tratar... Não dói, doutor? Dói, lógico que dói. A gente usa cremes anestésicos, em alguns casos até faz uma certa sedação, bloqueios, né? Então a gente usa muito no rosto, usa muito no corpo para tratar estrias. Por que dói ficar bonita? A gente vê muitos procedimentos, eles são dolorosos. Como eu disse quando eu falei sobre o laser de CO2, o processo inflamatório induz a formação de colágeno. Se eu me machuco e faço uma cicatriz, aquela cicatriz é um grumo de colágeno. É um tecido duro, é um tecido resistente. Se eu conseguisse jogar décimos de milímetros de cicatriz espalhados pela pele toda, eu criaria uma pele bonita,
que é o princípio de alguns tipos de fios de sustentação, que é o princípio de alguns tipos do microagulhamento mesmo, de alguns procedimentos a laser, de alguns tipos de peelings. Mas vamos falar, doutor, não é nenhum milagre, né? Você precisa manter, então, uma alimentação saudável, uma rotina de exercício físico e também os procedimentos estéticos ou também os cremes. Só fazendo aquele procedimento, eu não vou ficar incrível, né? Se eu continuar comendo exageradamente, não bebendo água ou bebendo refrigerante, não sei, bebendo bebidas com muito açúcar. Eu tenho que sempre buscar, então, o equilíbrio para ficar bem. A gente procura otimizar. Quanto mais coisas a gente puder fazer para jogar a favor, mais resultado a gente vai ter. Para finalizar, doutor, por que às vezes esses procedimentos eles precisam de assim 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões? Isso é mais o marketing para você vender pacotes nessas clínicas grandes? Ou não deveria ser analisado? Você veio aqui, fiz 2 aplicações, ficou ótimo, já não precisa de mais. Ou não, realmente é um processo que demora para você ver daí o resultado, que às vezes demoram 10 sessões, o que vai dar, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, né? 2 meses e meio, 3 meses. Assim como ninguém envelhece de um dia para o outro, ninguém rejuvenesce de um dia para o outro, não. A pele tem um tempo de recuperação e para conseguir progredir nisso, eu preciso muitas vezes de ganhar milímetro por milímetro. É mais ou menos fazendo uma comparação que nem a história de quem coloca aqueles alargadores de orelha. Sim. Ele coloca um pequeno, depois coloca um maior, e chega num buraco desse tamanho. Não daria para ele fazer isso numa sessão só. Claro. Respondido. Quero saber dos seus contatos, doutorinho. Onde que a gente pode te achar? Se você tem alguma página no Facebook, no Instagram, se tem algum site? Eu tenho meu site, que é o dermatoenio.com.br. E lá a gente pode tirar várias dúvidas também sobre essa questão canal do YouTube estética. também. O canal do YouTube também tá como no canal do YouTube? Enio Ziman. Enio Ziman, perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Quero uma consulta só minha agora, vou encerrar e vou ficar só aqui contigo para eu tirar todas as minhas dúvidas. Gente, no próximo programa eu vou estar maravilhosa, tá? Mas muito obrigada. Muito obrigada por vir, tirar todas as nossas dúvidas. O bate-papo é super rápido, mas olha, já deu pra gente encontrar um caminho e eu espero com certeza que você venha outras vezes. Muito obrigado. Pessoal, então vamos cuidar da nossa pele, vamos ter uma alimentação saudável e vamos se sentir bem pra gente mesmo, né? Que isso é o principal. O programa Análise Direta hoje fica por aqui. Para você que quer continuar curtindo a gente, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, Análise Direta, na nossa fanpage Programa Análise Direta, lá no Facebook e também através do nosso WhatsApp, que você pode mandar suas dúvidas e considerações. 011 São Paulo, 992247760. Se você está em outro país, coloca 05511 na frente do número de celular, tá bom? Análise Direta fica por aqui, te vejo no próximo programa. Beijo, até mais.